Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à live da nossa União Espírita Porto Alegrense, nossa casinha de amor. Atividade de live essa que é organizada pelo Departamento Doutrinário da nossa casa. E é com muita alegria que estamos iniciando o nosso trabalhinho na noite de hoje, rogando a Deus e a Jesus que possa nos amparar nesse momento e que possa envolver o lar de todos os nossos irmãos que estão aqui se conectando conosco nesse momento de alegria, um momento de reflexão, onde mais uma vez estaremos, através desse trabalhinho, levando um pouquinho da palavra de Jesus, mais especificamente baseado no livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e trazendo-nos esses pensamentos amorosos do Espírito de Emmanuel. Hoje estaremos conversando com a nossa querida amiga Eliane Camargo. Ela vai estar aqui trazendo o capítulo 102, Regozijemo-nos sempre. E daqui a pouquinho, então, eu chamo a Eliane para a nossa conversa e daremos, então, o início à nossa atividade de hoje. Lembrando também aos irmãos que estão entrando, ao qual damos boa noite, é que no próximo encontro será lá no Facebook, no mês de abril, e quem vai estar conosco é o nosso irmão, nosso querido Rogério Pereira. Em breve estaremos anunciando o tema do nosso encontro lá no Facebook, que vai ser em abril. Deixa eu verificar aqui então, queridos amigos, se a nossa amiga Eliane já se encontra aqui conosco. E eu já chamo ela para conversa e a gente inicia o nosso trabalhinho. Por enquanto a Eliane aqui não se encontra, não encontrei a Eliane. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos dando o nosso boa noite a Inês, ao Carlos, a querida Sandra e a todos os nossos irmãos que aqui estão chegando, a Soninha, a Marília, a Liane, a Regina. Sejam todos bem-vindos, minhas irmãs, à nossa live da União, que estaremos falando hoje a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva. Vou verificar aqui mais uma vez se a nossa querida Eliane se encontra. Ainda não consigo localizar. Eliane, por favor, se por acaso tu estiver nos assistindo online, deixa uma mensagenzinha aqui que eu possa te localizar, para em breve a gente iniciar a nossa conversa aqui hoje. Vamos ver mais uma vez. Esse trabalhinho de live no Instagram, nós temos um limite de 1 hora, mas normalmente esse trabalho que funciona, diferentemente lá do Facebook, que nós fazemos uma dinâmica de conversa, como se fosse uma entrevista. Aqui no Instagram nós voltamos aos velhos tempos das tribunas que eram realizadas lá na sede da nossa sociedade, da nossa associação, e que é sempre muito bom estarmos ligados às nossas raízes, onde sempre vai ter aqui no Instagram um querido irmão para nos trazer a palavra de alento, de consolo, a qual a nossa doutrina espírita nos auxilia tanto. No próximo encontro aqui no Instagram, depois do Rogério Pereira lá no Facebook, teremos aqui a nossa querida Magda Munhoz, que entrou aqui agora também para fazer esse trabalhinho a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva. Eu vou verificar aqui mais uma vez se já temos condições de incluir a Eliane na conversa. Por enquanto ainda não localizei. Vamos ver então se por acaso, Eliane, tu estiver nos assistindo,
puder mandar uma mensagem, às vezes é que a gente não consegue aqui pelo aplicativo, né, conforme às vezes ocorreram outras vezes de localizar a pessoa, daí ela nos inclui então na conversa, em vez de nós fazermos o contrário, mas eu acho que a Eliane ainda não entrou. Vamos aguardar mais um pouquinho, nós temos 5 minutos aqui ainda, além das 8 horas que nós abrimos em ponto, né, nosso encontro, mas vamos aguardar um pouquinho, que às vezes imprevistos, né, acontecem, enfim, né, em breve estaremos aqui iniciando nosso trabalhinho. Boa noite, Magda. Boa noite ao nosso querido Arthur, que está ali nos mandando uma mensagem de boa noite. Por enquanto, não estou conseguindo localizar a Eliane. Até eu vou pedir um favor aqui aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. Se alguém, por favor, para a gente não fechar a live, né? Se alguém tiver o telefone da Eliane, puder dar uma ligadinha para ela, para ver o que houve, a gente agradece. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Carla. Boa noite, Arthur. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom aí para vocês? Obrigado, Sandra, pela ajuda aí de ligar para a Eliane para ver o que ocorreu. Vamos aguardar então mais um minutinho. Obrigado, Adriana, por nos dar o retorno referente ao nosso som. Já te digo boa noite aqui. Boa noite à nossa querida outra Eliane, que está aqui presente também, que já participou, né, de 2 lives conosco aqui, trazendo sua opinião, a sua contribuição, né, quando nós fazíamos o trabalhinho chamado Live com Kardec, que era diferente desse encontro que nós estamos fazendo hoje, em que os participantes da live eram convidados, né, para estarem aqui comigo, conversando, né, e trazendo a sua opinião. Por enquanto estamos aqui aguardando a nossa querida irmã Eliane, e vamos ver se em breve já teremos condições de iniciarmos a nossa conversa com ela. Boa noite ao Paulo Renato, boa noite a Adriana, a Marília, ao Carlos, a Carmen, a Tatiana, a Luciana, a Cristi, a Dulce, a Carla, todas as queridas amigas que estão aqui conosco para mais esse encontro. Boa noite a Tânia. Quanto tempo, Tânia? Tudo bem? Vamos aguardar só mais um pouquinho para darmos início à nossa conversa com a Eliane. Ontem não, mas essa semana aqui na região, eu moro no bairro Azenha, estava com um problema sério de internet e fiquei praticamente o dia todo sem, né? E às vezes acontece isso. A Sandra está ligando para a Eliane agora, vamos ver o que aconteceu. Para em breve a gente iniciar a nossa conversa. Boa noite, Sônia. Tatiana Veloso, boa noite. Rejane entrou. Tudo bem, Rejane? Ó, a Eliane disse que não está ao vivo para ela, mas pois é, ela só é a Eliane entrar no convidar a Tatiana Veloso. Ok, muito obrigado. Vamos chamar a Tatiana aqui, que é a Eliane. Olha só,
Será que é uma outra encarnação da Eliane, que está com outro nome? Vamos enviar o convite aqui. Ó, aqui está dizendo que a Tatiana não é possível enviar o convite para ela, porque ela tem que ter a versão do Instagram atualizada no telefone, que não está atualizada. Então, se ela puder fazer isso agora, que é rapidinho, atualizar o Instagram, eu tenho condições daí de incluir a Tatiana Veloso na conversa, mas é preciso a Tatiana sair da live e mandar atualizar o Instagram dela. Boa noite, Letícia, Hanna. Agradeço muito aos irmãos que estão nos auxiliando aí. A Sandrinha está dizendo que a Eliane vai usar o celular da Tatiana, mas a Tatiana precisa atualizar o aplicativo do Instagram para eu poder incluí-la na conversa. Então ela pode fazer isso rapidinho, tranquilamente, que vai dar tudo certo. Então a gente aguarda então a Tatiana fazer essa atualização na Play Store, né, do celular ali, do Google, né, a atualização do aplicativo do Instagram. Vamos aqui com calma. A Tatiana está aqui conosco, mas ela tem que sair da live e fazer essa atualização. Vamos aguardar mais um pouquinho, pedindo paciência a todos. Pronto, ela já deve estar fazendo isso, que não está aqui mais conosco. A Liane está nos dizendo que sempre recebemos recursos e socorros. Realmente, Liane, isso é o que caracteriza, né, nossa família aqui da União. Né? A gente está sempre tentando ajudar uns aos outros, né? E a Sandra, no grupo de estudo ontem, até falou de que Jesus mesmo nos colocou que os cristãos iam ser reconhecidos por muitos se amarem, né? Então esse é sinal que estamos no caminho certo, ajudando uns aos outros, para que em breve, né, daqui a pouquinho a nossa querida Eliane possa estar aqui conosco para trazer a palavra do livro Fonte Viva, né, que é a inspiração de Emmanuel para todos nós, trazendo o capítulo Regozijemo-nos sempre. Vamos aguardar só mais um minutinho. Ainda não temos nossa amiga aqui conosco. E a gente deve aproveitar realmente esse momento assim, porque tudo é aprendizado, né, meus irmãos? A gente está sendo convidado nesse momento de maior reclusão, esse momento que estamos vivendo, essa pandemia, né? De exercitarmos um pouco da paciência, de não termos tanta ansiedade, né? Então esse encontro aqui hoje já não deixa de ser um motivo, né, de a gente estar exercitando um pouquinho isso, em favor do trabalho, em função dessa oportunidade que estamos tendo juntos aqui de compartilhar esse espaço, né, de compartilhar essas energias salutares que nos unem, né, em nome de Jesus. E a Sandrinha já nos colocou, olha ali, a Eliane apareceu, vou chamá-la então. Deu tudo certo. Deixa eu ver aqui se... Aqui. Eliane, eu vou enviar o convite no meio da tela ali, o convite para tu entrar na nossa conversa. É só dar o aceite e a gente inicia o nosso bate-papo aqui. Tá ouvindo, Gato? Olá! Ai, que vergonha! Bom? Olha a demora! Meu Deus do céu! Isso é charme, é charme. Te falei que eu não sou ligada, não sou muito tecnológica, né, João? E tu não acreditou, né?
Que Isso é coisa um séria. charme. Ai, desculpa, João, um atraso. Não, imagina, Vamos ver se a gente tranquilo. compensa agora. Tudo bem contigo? Tudo, graças a Deus, depois do sufoco tá tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Então eu já vou passar a palavra para ti, né? Que a gente já está Sim, no já avançadinho tô da hora. atrasada. Aham. Tu fica à vontade, por favor, então, para nos falar um pouquinho o que quer nos dizer esse capítulo Regozijemo-nos sempre, Tá, do livro Fonte Viva. com Bom certeza. trabalhinho, Então, Eliane. assim, ó, Muito muito obrigado. obrigada, obrigada pelo convite. Eu estava com saudade das tribuninhas, que faz mais de um ano que eu não faço, né? E, na Aham. verdade, eu escolhi esse capítulo, o capítulo 102, Regozijemo-nos sempre. A gente já tinha trabalhado ele num evangelho que a gente faz com um casal de amigos. E eu lembro que esse capítulo foi um bálsamo, um conforto muito grande, porque nós estávamos preocupados, nós estávamos tristes por uma situação que não deu certo, e esse capítulo veio assim como um conforto, um acalento para o coração. E eu me fiquei muito assim feliz, né, com o tema, e aí quando o Vilmar me convidou, eu digo, vou levar esse aqui, porque eu gostei muito desse capítulo, né. Ah, que Então, demais. assim, começa dizendo que o regozijo, na verdade, é a alegria, um contentamento. E nessa primeira epístola que Paulo traz aos Tessalonicenses, ele fala disso, do regozijai-vos sempre. Aí o que eu vejo nessa passagem, né? Esse texto evangélico vem nos exortar a esse júbilo, não somente quando a gente está feliz, quando a gente tem coisas pessoais para estar feliz, né? Mas ele nos pede que a gente esteja com esse estado de contentamento sempre. E eu vejo que esse estado de contentamento, esse regozijo sempre, é um vir a ser, na verdade. E nós, na nossa condição, ainda não temos como estar sempre regozijados, sempre felizes, né? A gente está nessa caminhada, e essa caminhada, assim, nos traz dificuldades, e com essas dificuldades a gente não consegue, muitas vezes, dar o pulo do gato, na verdade, né? E ficar regozijado. Então, assim, mas o que eu vejo que nos ajuda muito por sermos espírita, no caso, temos a consciência, né, de que somos espíritos eternos, de que nós estamos aqui, nós fomos criados para o crescimento, para o aperfeiçoamento e para a felicidade. Isso é o início do processo do regozijo sempre, porque a gente com isso, com essa visão que a gente tem da vida, que é eterna, a gente vai dar uma dimensão menor aos problemas que se apresentam para nós. A gente vai ter uma outra visão deles, então a gente vai conseguir resolvê-los de maneira mais, digamos, tranquila. E não é bem tranquila, mas a gente vai ter um outro olhar, né? Um olhar diferenciado para eles. Então isso é o começo. Então a gente tem a bênção de ter a doutrina, né? Nos explicando os porquês das coisas, e a gente sabe que está aqui por um propósito maior, né? E é realmente o nosso crescimento, a nossa melhoria, a nossa caminhada evolutiva, né? O nosso melhoramento. Então, Certo. Paulo nos traz, né, essa oportunidade. Ele nos diz assim que nada no mundo, né, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, de alegria e de santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos neste particular. Depois a tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia as estradas, novamente começa a brotar as árvores, os pássaros novamente começam a refazer seus ninhos e o sol volta a brilhar. Então, assim, sempre depois da tempestade vem a bonança. E eu consigo pensar nesse parágrafo que está atrelada a lei de destruição com a lei de progresso. Então, sempre que alguma coisa se destrói, que a natureza, com as suas leis sábias, provoca alguma destruição, logo adiante vai vir o progresso. E essa destruição sempre é para melhoria. Então, sempre vai estar. Um convite que a vida nos faz à renovação. E aí, nosso lema seria nisso, né? Prosseguir sempre, né? Sem o desânimo. A gente sempre ter essa alegria da oportunidade do prosseguimento, da oportunidade da renovação. Então, isso é bem legal, sabe? Continuando, Paulo nos diz também que somente o homem, né, detentor da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora generado e desiludido,
interessado em descobrir o que não lhe pertence, em destruir o que não lhe pertence. Então, neste parágrafo, ele faz um comparativo, né? A natureza se destrói e se reconstrói. E isso, o passarinho não briga porque ele vai ter que reformular o ninho dele, a árvore lá porque vai ter que dar novos brotos, né? O homem, detentor de inteligência, de poder da mente, de livre-arbítrio, é o que se arvora contra isso, né? Então o homem se vê no direito de ficar enfesado com as coisas que não aconteceram, que saíram do controle dele, ou que não aconteceram conforme ele previnha que fosse. Então, isso nos traz para a gente refletir o quanto a gente precisa ainda de evangelização, o quanto a gente precisa ainda olhar para dentro de nós e trabalhar com esses conteúdos nossos que são ainda bem primitivos, né? Nós, mesmo detendo o raciocínio, o livre-arbítrio, a gente ainda se vê no direito de ser contra as leis de Deus ou ficar irado contra os infortúnios que nos acontecem. Mesmo a gente sabendo que a maioria das vezes esses infortúnios são obras nossas, né? Então a gente ainda tem ainda muito que caminhar nesse sentido, de realmente se colocar, né, como um aprendiz nessa caminhada, buscar se evangelizar, buscar se melhorar, para a gente ter atitudes mais condizentes, né? Usando o nosso raciocínio, usando o nosso afeto, a gente não ter aquelas atitudes reativas que seriam a atitude do, como o Renato muito fala, o touro paleolítico, né? A gente é confrontado, não gosta do que veio, que bateu na nossa porta do problema e a gente muitas vezes age com violência, né? Com agressividade. E a gente tem, no caso, que trilhar um caminho diferente, né? Para ter coisas diferentes na nossa vida, né? Nos fala ainda Emmanuel, né? Quando há ausência continuada de esperança e de alegria na alma, essa ausência de esperança e de alegria significa evolução deficitária. Então, quando a gente não consegue, não é que a gente não vá ter alegria, não vá ter tristeza de vez em quando. Quando a gente fica nesse padrão vibratório de tristeza, de desânimo, de falta de harmonia, sinal que a gente não está aproveitando bem a nossa encarnação, sinal que a gente não está fazendo bom uso daquelas oportunidades que chegam para nós. Então, acho que a gente deveria olhar para dentro de nós e buscar saber o porquê que a gente está triste, por que a gente se mantém triste, se mantém sem esperança, se a gente já tem o conhecimento de que tudo que chega para nós tem um propósito, tem uma causa, e que essa causa, muitas vezes, nós que provocamos, somos nós que causamos, né? Nós que teríamos que ter a responsabilidade de refazer isso, de nos reformularmos, de alguma maneira, reverter essa situação que está adversa. E a gente não busca isso. Então, enquanto a gente não conscientizar que é de nossa inteira responsabilidade, tudo que nos acontece, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente não vai tomar a dianteira de buscar fazer o processo inverso da renovação, da transformação, que é tão necessário, que a doutrina tanto nos fala, né? Dessa reforma íntima, a qual todos nós somos fadados. Então, é importante, né, que a gente não se veja, não se acredite como vítimas, né? Porque enquanto a gente coloca a culpa no outro, seja a gente vê muito caso de jovens dizendo que não pediram para nascer, e a gente sabe que dentro da espiritualidade, o como não só a gente pede, como a gente implora, né? Pela oportunidade da reencarnação. Então, quando a gente toma para nós essa responsabilidade por tudo que nos acontece, a gente se torna protagonista da nossa vida e aí a gente consegue desfazer o que está errado, consegue consertar, consegue se reformular para fazer diferente e ter resultados mais satisfatórios. Mas isso depende da nossa conscientização. A gente tomar para a gente que tudo que nos acontece é responsabilidade nossa, então, a partir daí, a gente vai conseguir reverter a situação. Então, neste ponto, eu lembrei, quando eu estava estudando, daquela mensagem de Emmanuel, tão bem propagada pelo Chico, né? Que a gente nasceu na família adequada para o nosso aprendizado, a gente tem os pais que a gente merece para aquela encarnação, a gente tem um trabalho que a gente elegeu para trabalhar aquelas questões que a gente necessita. Então, que a gente não se faça de vítima, porque tudo que acontece está ali
de alguma maneira está tudo em conformidade com a nossa necessidade de aprendizado. Então, que a gente pode, com isso, né, se dar conta desse processo maravilhoso que Deus oportuniza, que a gente venha aqui e consiga resgatar as nossas dificuldades, mas resgatar com amor. E aí com amor e com trabalho, quer dizer, a gente nunca vai resgatar nenhum débito nosso do passado de maneira que vai ter que sofrer ou vai ter que ser punido. Punição e sofrimento não resgatam nada. O que resgata é o nosso trabalho de amor, o nosso trabalho no bem. Então, tudo isso, uma coisa leva a outra. A gente vem em determinada família com determinadas condições, e isso já é um processo já do que a gente plantou no passado, consequentemente vai influenciar o nosso hoje, e o que a gente for fazer, for semear hoje, vai consequentemente influenciar o nosso futuro. Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente para de se queixar, a gente para de ficar lamuriando e a gente vai adiante, arregaça as mangas, né, e vai trabalhar. Então, isso é o mais importante. Emmanuel ainda nos fala, né? Deixa eu ver essa três. Emmanuel ainda nos fala que nenhum de nós, na verdade, é tão infeliz que não possa colaborar, né? Produzir com bons pensamentos, ter um sorriso, dar um sorriso para um companheiro de jornada, também nos colocar com boas palavras, né, para esse companheiro. Então, aqui deixa bem claro que todos nós temos oportunidade de colaborar na seara do Mestre Jesus, e essa colaboração, por menor que seja essa fração, esse sorriso, essa palavra positiva para o nosso companheiro, ela é muitíssimo valorosa, porque ela vai, de alguma maneira, modificar o panorama, não só de quem está conosco nessa jornada, como o nosso próprio. Então, assim, quando a gente se esforça, né, de alguma maneira para trabalhar no bem, mesmo que esse bem para nós assim seja uma coisa comparado ao nível espiritual, é a conta-gota. A gente sabe assim que o nosso esforço geralmente é o mínimo. Uma atividade grandiosa que a gente vai fazer em benefício ao nosso irmão, a caridade, a prática da caridade, nós, enquanto espíritos encarnados, temos o menor dos esforços. A gente, por mais que se esforce, a nossa parte sempre é menor. O plano espiritual está sempre nos auxiliando e a maior parte acaba ficando para eles. Então, da gente se dar conta, né, de como Deus é bondoso, é justo, é benevolente conosco, nos dando essa oportunidade de crescimento, de melhoria, praticando a caridade, né, fazendo bem aos nossos irmãos. E então, Emmanuel continua dizendo também que a tristeza de todo instante é como ferrugem nas engrenagens da nossa alma, que a lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É o mesmo processo. A gente se dá conta que quando a gente está feliz, a gente está alegre, a gente se sente motivado a fazer muitas coisas, a gente fica, digamos, como serelepe, né? A gente está com gás, a gente quer fazer tudo, a gente se anima e se entusiasma. Do contrário, acontece com a tristeza. Quando a gente está num padrão de tristeza, e essa tristeza seja aquela tristeza, não a tristeza que todos nós temos direito de sentir por alguma coisa que nos aconteceu, aquela tristeza momentânea, mas aquela tristeza que permanece, aquela tristeza que passa a ser o nosso padrão sempre, né? Essa tristeza nos traz doença, pode vir uma patologia. E assim como a alegria nos dá esse gás, esse combustível para trabalhar, para nos movimentar, a tristeza nos prostra. A tristeza nos deixa, de alguma maneira, engessados. A gente consegue pensar numa pessoa que está passando por um processo de depressão. São justamente pessoas, muitas vezes, que nessa condição patológica, são pessoas que não têm um ânimo para nada. Muitas vezes nem para fazer as coisas mais básicas, como cuidar da sua alimentação, da sua higiene. Então, a gente vê o quanto o padrão vibratório de tristeza e de queixas acabam, na verdade, esvaindo a nossa energia e acabam, na verdade, entravando a nossa caminhada. Porque o tempo que a gente fica, muitas vezes, vibrando na tristeza ou na lamúria, na queixa, a gente está deixando de produzir no bem. Então, isso tudo enfraquece a nossa energia, né? Enfraquece também o nosso sistema imunológico, e daquela patologia a gente pode trazer outras ainda,
porque a gente sabe também que a partir do momento que a gente está num padrão vibratório muito aquém do que a gente poderia estar, a gente está tendo também a companhia dos amigos espirituais naquele mesmo padrão. Então, de repente, a gente pode estar se somando à nossa depressão, à nossa tristeza profunda, uma obsessão também. Então, cabe a nós também fazer esse processo. Quem a gente quer ter como companhias? A gente quer ter os irmãozinhos menos esclarecidos que vão estar pesando a nossa jornada, a nossa trajetória, dificultando, sendo mais um entrave? Ou a gente quer estar elevado, trabalhando as nossas questões com o auxílio que a gente recebe do alto e sempre de maneira positiva, fazendo com que a luz se seja espraiada no nosso entorno? Então, a gente que tem sempre essa oportunidade, né? O livre-arbítrio para escolher qual é a estrada que a gente vai querer seguir. E Deus é bom nisso, porque a gente sabe que se a gente escolher o padrão vibratório do bem, a gente vai ter ajuda imensa, né? E se a gente escolher o contrário, a gente sabe o quanto vai pesar o nosso fardo. Então, a gente tem que se atentar para isso, né? Estar desperto para isso. Então, o que o Evangelho nos traz, né? Questão da oração e da vigília, né? Como é importante a gente estar em oração pedindo auxílio, então a gente santifica o nosso trabalhinho diário, as nossas atividades, já no início do dia com uma prece, pedindo o amparo do plano espiritual para tudo que chegar bater na nossa porta, todas as oportunidades, a gente está realmente ali desperto para poder utilizar de cada uma delas da melhor forma possível, e a gente vai com isso, a gente vai caminhando essa estrada e arrumando a nossa bagagenzinha, porque a gente, como bem sabe, né, não sabemos quando é que a gente retorna. Então, que a gente não perca tempo, né, de trabalhar no bem, de crescer, de se melhorar, para a gente retornar, quando retornar melhor. Nos diz ainda essa mensagem de Emmanuel, que é necessário a gente acordar o nosso coração para atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. Então, aqui vem para nós que a gente veio para esse planetinha, que é de provas e expiações, com uma missão. Todos nós temos a missão. E essa missão, tem gente que às vezes, não descobri minha missão, acha que é uma coisa... Essa missão é o melhoramento que todos nós devemos fazer. Então, essa missão enquanto espíritos é a gente olhar para dentro de nós e ver o que a gente tem que melhorar, o quanto a gente pode, trabalhando os nossos propósitos, que é o propósito do melhoramento, do crescimento, de angariar virtudes, o quanto a gente pode fazer quando a gente angaria essas virtudes, quando a gente se melhora, o quanto a gente pode servir no bem. Então, quanto melhor for o vaso, quanto melhor for o nosso instrumento, melhor vai ser o serviço que a gente vai poder prestar. E isso equivale na nossa caminhada. O quanto a gente emprega de nós para auxiliar o nosso próximo. E com isso a gente está auxiliando a nós mesmos, porque esse auxílio que a gente dá ao próximo acaba sendo o que a gente leva para outra vida. Acaba sendo a nossa ponte para a espiritualidade. Então, o quanto é importante, o mais cedo possível, a gente ter essa consciência, né, do trabalhinho no bem, esse trabalho constante, e que vai ser a ponte para a nossa vida verdadeira, né, que é a vida espiritual, para a gente poder chegar lá e a gente ter pelo menos o que apresentar, né? Não vir com desculpas. Então, Emmanuel fala ainda que a grande questão de tudo isso é a gente obedecer a Deus, amando, né? Obedecer às suas leis, amando, a gente aceitar as leis de Deus, no sentido de que elas são imutáveis, no sentido de que elas são perfeitas. Então, quem tem que se modificar diante dessas leis somos nós. A gente sabe que Deus é bom e justo ao extremo. Então, cabe a nós, criaturas criadas por Ele, fazer essa reformulação, porque sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Então, a cada encarnação, a gente vem com o propósito de nos melhorar um pouquinho mais. Então, quando a gente tem essa aceitação, a gente também aceita aqueles que estão ao nosso lado, nas mesmas condições que nós, porque a gente passa a não julgá-los, porque assim como nós, eles também estão nessa caminhada para evoluir, e a gente consegue perceber que o laboratório maior dos nossos aprendizados, do nosso crescimento,
acaba sendo junto daqueles que estão conosco, o nosso núcleo familiar, os nossos companheiros de trabalho, então que são peças, que são ferramentas importantes, né, para nos dar esse feedback, porque conforme a gente age com eles, a gente vai ter uma noção de como a gente está, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa, encontrar os amigos lá na casa espiritual, a gente encontra lá na casa do centro espírita, é a maior festa, a maior alegria, porque a gente não convive com eles diariamente. Então, tudo é festa, tudo é alegria. Parece que assim, todo mundo é perfeito, todo mundo só tem virtudes. Mas com aqueles que a gente convive diariamente, a gente tem a real noção dos defeitos deles, assim como eles têm os nossos. Então, se a gente consegue fazer uma troca sadia, um dá o feedback para o outro e com isso a gente consegue perceber no que a gente precisa melhorar ainda. Porque às vezes a gente acha que está muito bem, porque a gente não é colocado à prova. E quando a gente é colocado à prova em determinada situação, a gente percebe o quanto a gente precisa melhorar ainda, o quanto a gente ainda está agindo de maneira reativa e não, mesmo tendo conhecimento doutrinário, a gente não consegue ainda colocar isso nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Então, esse convívio mais próximo com o familiar, com os colegas de trabalho, que são os que mais tempo ficam conosco, é muito importante quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue ver como Deus é maravilhoso, porque a nossa trajetória de evolução, sozinho seria bem mais difícil, sozinho seria bem mais demorado. Então, os que estão conosco nessa jornada são aqueles que nos auxiliam, né, no nosso melhoramento. Então, o quanto a gente tem que agradecer isso, né, e coletar isso, transformar isso em sabedoria, em bênçãos de amor, né, espalhando sempre, né, conseguindo fazer essa troca sadia, para a gente realmente ir se aprimorando, né, como é importante. E a gente, no caso, tem que nos dar conta também da importância da gente perceber o quanto é necessário a gente ter humildade, porque o outro, se nos der esse feedback, a gente não for humilde a ponto de reconhecer que realmente necessitamos trabalhar aquelas questões, os nossos problemas, as nossas sombras, as nossas limitações, sem humildade a gente não consegue aceitar o que o outro nos traz. E dessa forma a gente não consegue trabalhar isso também. Então, perceber que a gente é eternamente aprendiz aqui, estamos ao mesmo tempo ensinando algumas coisas e aprendendo outras tantas, né? E se a gente trabalhar com isso na questão da parceria, a gente vai bem mais longe, então e mais rápido também, né? Então, que a gente possa sempre se utilizar disso para caminhar de maneira mais constante no bem, não ter tantos altos e baixos ou tantas quedas, né? Não precisar, a gente pode até, titubear, pode falsear o pé, mas que a gente não precise cair. A gente já esteja em condições de se firmar na jornada e seguir adiante, né? Então, nesse sentido também o Emmanuel nos coloca que a gente lembre, né, que Paulo vem nos trazer essa epístola do regozijo sempre, e Paulo foi aquele apóstolo que passou por muitas dificuldades, porque a gente sabe da trajetória dele antes de ser apóstolo de Cristo, né? De tudo aquilo que ele fazia, perseguindo os cristãos, e do quanto ele precisou fazer para se tornar um apóstolo, para realmente, quando ele se colocou à disposição de Jesus, ele conseguiu realmente trabalhar de maneira árdua, né? E ele, mais do que ninguém, ele sofreu muito nessa trajetória dele de desfazer a caminhada dele, que era errônea, e ele que vem nos trazer esse exemplo, né? Nos convocar à alegria sempre, ao contentamento sempre, porque a gente se dá conta nessa epístola e por toda a trajetória que a gente já tem dentro da casa espírita, de que sempre chega para nós as provas na exata medida que a gente precisa. Então, nós somos o tempo todo auxiliados. Nunca vai vir para nós uma prova mais difícil, uma cruz mais difícil do que as nossas forças podem carregar. E mesmo sendo na medida exata da necessidade do nosso aprendizado, mesmo assim os amigos espirituais estão conosco para ajudar com que a gente consiga vencer essas provas. Então, quanto Deus é bom, Deus é justo, e que se a gente tiver essa confiança sempre, a gente vai conseguir, mesmo diante das dificuldades, nos dar conta que tudo aquilo ali é passageiro
que o momento de dor, de tristeza, de sofrimento ainda são necessários para o nosso despertamento, mas que tudo isso, como dizia o Chico, muitas vezes Emmanuel dizia para ele, tudo passa. A gente sabe que os momentos de alegria também, aqui nesse planetinha de provas e expiações, são passageiros, mas também a tristeza, a dor, o sofrimento também é passageiro. E acho que quanto mais rápido a gente se der conta disso, a gente vai ter uma outra visão e a gente vai conseguir sofrer menos, a gente vai conseguir carregar as nossas dificuldades com aquela mensagem de Jesus do fardo leve, né? Do jugo suave e o fardo leve. Então a gente vai conseguir trilhar, mesmo com dificuldade, com alegria, porque sabe que aquilo ali vai ter um fim. Então eu gostaria, João, para finalizar, eu verifiquei dentro eu gosto muito do site Momento Espírita, porque tem umas mensagens de áudio, né? E uns textos que eu vi um bem apropriado, porque eu pensei nesse tema justo para nos auxiliar neste momento que a gente está vivenciando a pandemia, com tantas perdas de amigos, de familiares e tanto sofrimento do lado, tanto do emocional ou até mesmo pensando nos amigos que ficaram desempregados nesse período, que estão em dificuldades materiais, a gente conseguir trazer um bálsamo, alguma coisa que seja de lenitivo, né? Para nós, quando olharmos para esses momentos de dificuldade, a gente saber que eles vão passar, que tudo está, de alguma maneira, em conformidade com o que está previsto, né? E tem Deus no comando. Então, eu gostaria de permitir ler esse texto, que eu acredito que vai conseguir trazer esse acalanto para os corações, né? Certo. Então, nesse período, né, em que, no geral, a humanidade vivencia tantas incertezas, nós, seguidores da doutrina espírita, podemos testemunhar com muita certeza de que com a morte do corpo não há o fim de tudo, somente o fim de uma etapa, de um capítulo do grande livro da existência de cada espírito. Quando passamos a enxergar a existência e a nós mesmos sob o ponto de vista espiritual, além da casca material, ganhamos muitas outras certezas. A certeza de que a encarnação é uma oportunidade sem igual de crescer, de aprender, de amadurecer a alma. A certeza de que o amor que cultivamos será colhido em algum momento, seja no hoje ou no amanhã. A certeza de que os laços de amor que criamos ou fortificamos permanecem conosco para sempre. Nada se perde. A certeza de que não há injustiçados neste mundo, embora ainda haja tanta injustiça. A certeza de que não há uma inteligência maior, aliás, a certeza de que há uma inteligência maior no leme, no comando de tudo, e que não precisamos nos desesperar quando as coisas saem do nosso controle. A certeza da vida antes da certeza da morte. A certeza de que cada minuto importa e de que cada dia é um tesouro inestimável. Ante a fragilidade da vida material, da vida do corpo, percebemos a resistência e a exuberância da vida da alma. Um vírus imperceptível pode nos fazer adoecer e pode nos levar a passar pelo umbral da morte a qualquer instante. No entanto, que isso não revele nossa fraqueza, e sim nossa grandiosidade. Somos espíritos e temos um corpo, lembrando que esse temos não traduz posse, pois não há propriedade absoluta no campo da materialidade. Somos espíritos e essa essência só avança, não retrograda e não tem fim. Estamos aqui de passagem, a Terra é escola, é o hospital, é campo de semeadura. Que possamos usar o tempo que temos para nos educar, para nos curar e para trabalhar sempre pelo bem. Não nos deixemos desanimar perante as crises, perante os momentos de sofrimento. São as provas escolares apenas, que se realizam a cada término do período letivo. Passemos bem pelas avaliações, sejamos alunos aplicados neste mundo de provas e expiações, e logo poderemos merecer fazer parte de uma escola melhor, da escola da regeneração. Esta é mais uma certeza que temos, de que a dor não dura para sempre
e de que podemos ser hoje melhores do que fomos ontem. Então, agradeço a oportunidade. Mais uma vez peço desculpa pelo meu atraso, pela minha Imagina. imperícia na entrada aí, na demora, né? E agradeço Foi só um... imensamente a oportunidade do retorno à tribuninha, né? Ah, que ótimo. Nós que agradecemos de ter a tua companhia conosco, né? Nos trazendo esses ensinamentos da doutrina espírita que são sempre muito importantes para nossas vidas e nossos corações, né, Eliane? E, aliás, é isso Sim, que nos une nesse momento, né? com Mas deu certeza, tudo nos certo, fortalece. viu? Tranquilo, tranquilo. Eu estava lembrando também de um pensamento, Eliane, que é do próprio Emmanuel, né? Que até essa semana virou post aqui no Instagram da União e também no Facebook da União, e que o Emmanuel nos fala que se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria, né? E tem Com tudo a ver certeza. com o tema que a gente está vendo hoje, né? Que o regozijo é a Uhum, alegria, né? A alegria de estarmos sim, com Jesus, né? E nisso eu também lembrei que existe o trabalho já feito há muitos anos dos doutores da alegria, né? Que eles levam as sim, os crianças que hospitais. estão nos hospitais, né? Que estão doentes, né? Muitas vezes com câncer, e que também isso é comprovado pela ciência, né? De que eles levando alegria para essas crianças, isso auxilia na cura dessas crianças, Com né? certeza. Inclusive eles dizem que o rir faz bem à saúde, e que o riso aumenta os níveis de dopamina, né, que é a substância ligada ao prazer e alegria. O riso diminui o estresse, melhora a capacidade do corpo de combater infecções, né? Então o riso, claro, ele está ligado à alegria, né? Até mesmo na biografia do Allan Kardec, todo mundo via, né, aquela gravura, né, de Allan Kardec sisudo, né? Aquela cara séria, né? E a biografia de Allan Kardec diz que ele era um gordo bonachão, né? Muito alegre, né? Muito, e que é bem ao contrário da imagem que a gente tem no Kardec, né? Sim, Então, o cristão ele é alegre por natureza, ele tem que carregar a alegria com ele, né? Porque daí, além de estarmos nos auxiliando, a gente vai estar auxiliando o próximo também com com certeza. essa alegria, né? Nos contagiando, né? E eu estava vendo também que em 2017 saiu um estudo finlandês e ele trouxe a hipótese de que outras substâncias do nosso corpo ativadas pelo riso, né, elas são capazes de promover laços afetivos entre todos que compartilham a risada, né? Tu acaba Legal. se ligando afetivamente às pessoas, né? E isso também explicaria porque a espécie humana foi capaz de estabelecer relações e vínculos sociais, né? Então nós estabelecemos, né, segundo esse estudo, né, os nossos vínculos sociais com as pessoas através da alegria, através do Alegria. riso, né? Que nos auxilia imensamente, né, a caminhar na Terra com serenidade, né, com uma outra visão de vida, como tu nos trouxe, né, não só focado em problema, em dificuldade ou em provações, né, mas caminhar com alegria, né, que isso todos nós precisamos, né, e vamos dizer assim, se acabamos fazendo vínculos com as pessoas através da alegria, fazemos o vínculo com Jesus através da Com alegria, né? certeza. É a Porque daí ponte, né? estamos, é a ponte, né? A alegria de estabelecermos esse vínculo com ele, né? Mesmo que de repente não tenhamos uma fé estabelecida, né? Ou muitas vezes, né, não acreditamos em determinadas coisas, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas só apenas através da alegria e espargindo alegria para as pessoas estaremos fazendo esse vínculo espiritual também, não apenas social, né? Então, puxa vida, muito obrigado pelas tuas Eu que palavras, agradeço. né? E eu acho que a alegria também, né, Eliane, ela caminha junto com a gratidão, né? Com certeza. Que normalmente aquele que não é grato, ele é já mais sisudo, já mais ranzinza, como se diz, né? Fica Sim. reclamando de tudo, né? Enquanto que o alegre, ele está grato pela vida, né? Porque ele consegue manter esse clima de alegria, né? Então, a gratidão é o que a gente tem nesse momento por ter estado, né, juntos, Eu né? que agradeço a Nessa oportunidade. horinha, né? Eu que agradeço. Então tá, muito obrigado, Eliane, por Muito estar aqui obrigada. conosco. Uma boa noite ao João, a todos os amigos que estão por aí, né? Que a gente possa na próxima ser com mais serenidade, com mais tranquilidade, trazer como tema a serenidade. Se eu já vou estar, agora já estou já estreiei, né? Então agora eu já não vou Aham. me quebrar na próxima.
Com certeza vai estar aqui conosco numa próxima vez. Muito obrigado, Então, tá, tá? obrigada. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco na nossa live aqui da União. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, né? Em breve também estaremos compartilhando lá no canal da União no YouTube, que facilita também os compartilhamentos. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite, com alegria Boa e gratidão. noite. Fiquem Com com Deus. Grande Obrigada. abraço. Um abração, Eliane. Fica com Deus. Outro, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. irmãos. Boa noite.